Oi, Iar. Chegou, Iar. Oi, Thaís, você levantou a mão de novo? Pode falar. Não, eu vou baixar, nem vi que eu não baixei, desculpa. Imagina. Vamos lá, gente. Quanto tempo eu não vejo vocês? Eu dei uma pausa de aparecer aqui um pouquinho, justamente porque eu estava me dedicando 100% às gravações da Insole. Então, muito boa noite. Estava com saudade de ver a carinha de vocês. Eu só aparecia, assim, uns vultos esporádicos nas aulas da Natália. Bom, vamos lá. Essa aula de hoje, ela é muito mais motivacional do que qualquer outra coisa. Essa aula, ela diz muito sobre a carreira e aonde a gente quer chegar. Então, agora, eu quero que vocês façam um exercício aí, vocês não precisam me mostrar, muito pelo contrário, eu quero que guardem isso com vocês. Vocês estão com papel e caneta na mão, provavelmente, né? Se vocês estão com papel e caneta na mão, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Eu tô aqui com meu papel e meu caderno na mão aqui também. Pensem no futuro. Seja bem-vinda, Ana. Pensem no futuro de vocês. Como que vocês querem estar daqui um ano? Eu coloco a curto prazo, um ano. Como que vocês querem estar daqui a um médio prazo? 2, 3 anos. E como que vocês querem estar daqui 5 anos? Então, a gente tem 3 colunas aí, vocês podem fazer. Daqui um ano, como é que vocês vão estar? Daqui 3 anos. E daqui 5 anos. Eu coloquei a minha aqui também, ó. Vocês verem. Por que eu quero que vocês coloquem e escrevam isso? Porque a gente vai trabalhar com meta. Nós não somos uma fábrica, nós somos uma empresa. Mas mais do que isso, eu quero que vocês visualizem de fato o que vocês querem para a vida de vocês. Não precisa escrever um textão. Fala em poucas palavras. Daqui um ano, gente, eu quero ter pago meu carro. Coisa simples. Ou daqui um ano, eu quero ter dominado as palmilhas. Daqui 3 anos, eu quero ser um dos nomes de referência da minha cidade ou da minha região. E daqui 5 anos, eu quero que a minha clínica esteja aumentada. Quero que alguém esteja trabalhando para mim no mocho e eu trabalhando com uma avaliação biomecânica. Esses são os exemplos. Quando vocês escreverem, vocês me avisam. Porque eu vou dar essa pausinha para vocês escreverem justamente porque eu quero saber depois, porque esse mês é um mês de mudança. Vocês já sabem que a Insole, elas estão com gravações aí. A gente já sabe que vai ter planejamento mais assíduo, aonde eu vou ficar em cima de cada uma de vocês. E quando eu falo em cima, é em cima de verdade. Eu tive bastante tempo para observar. A gente fez as pesquisas com vocês, com algumas, né? Porque não foram todos que responderam. E lembrando que posso pegar a orelha de vocês, porque, pelo que eu entendi, teve muita gente que não respondeu, e que eu gostaria que tivessem respondido, que é muito importante para a Insole, porque se tiver alguma coisa errada, ou alguma coisa que esteja faltando, eu preciso saber através dessa pesquisa. E, acima de tudo, para quem já está quase concluindo toda essa questão da Insole, tem com 8 meses, tem gente que vai se formar mês que vem, o que a gente vai fazer? É justamente para entender todo o panorama. Tati, o que você se esqueceu, Tati? Para falar o que é para a gente escrever agora? Não, de responder também. Mas de responder? Qualquer coisa eu acho que está lá no grupo ainda. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que está lá no grupo. Se vocês puderem, me ajuda bastante. Tá, vou responder. Justamente porque a gente quer melhorar. Vocês são a nossa primeira turma. Tem aí o ano que vem. Mês que vem, a Ana, por exemplo, está sendo a primeira a se formar. Ela foi uma das nossas primeiras alunas. E, com isso, a gente tem a nossa maior experiência.
Temos alunas aqui que com 15 dias fizeram pedidos de palmilha e temos alunos que não fizeram pedidos de palmilha ainda, e tá tudo bem. Porque não é tempo necessariamente, e sim como que eu vou dizer? Não é tempo e não é julgamento para vocês, mas isso se diz muito sobre o resultado que nós, mentoras, temos. Então, isso é literalmente para a gente se superar e cada vez estar melhor. Mas não só melhor para o ensino, mas melhor como pessoas e como profissionais. Essa mentoria, quando a gente põe para pensar, eu preciso até fazer uma conta, 12, se um mês tem 4 semanas, 12 vezes 4, 48. Rodrigo, preciso de uma conta. Se um mês tem 4 semanas, um ano tem quantas semanas? Obrigada. Eu tô testando ele, gente, porque ele tá na Olimpíada. Temos 48 semanas. Então, são 48 semanas estando com vocês de alguma forma. São aulas semanais, tirando algumas semanas que a gente fica off, como final de ano, alguma coisa de claro, Tati, posso sim. A pergunta que eu pedi para vocês escreverem no papel é: como que vocês se veem daqui 1 ano, daqui 3 anos e daqui 5 anos? Com coisas básicas, não precisa ser necessariamente voltada a podo, mas seria muito, o ideal seria ser voltado para a nossa área. Tá? Como é que você quer estar? Daqui 1 ano eu quero ter dominado a biomecânica. Daqui 3 anos eu quero ser referência na minha cidade. Daqui 5 anos eu quero ter uma clínica altamente especializada. Coisas do tipo, tá? E pode ser diferente, viu, gente? Às vezes daqui 3 anos você pode ter um domínio completo, daqui 5 anos você ter sua clínica, enfim. Cada sonho é único, tá? E voltando a falar sobre as semanas. Essa é a primeira mentoria que eu participo, e não é porque eu penso nela como participante, como mentora, eu penso assim que eu sou participante tão aluna quanto. Porque a cada pergunta que vocês me fazem, eu aprendo alguma coisa, e seja de um jeito para falar, porque eu sei que às vezes eu sou muito grossa, seja para explicar. Porque a gente não adianta vocês virarem para mim e falarem assim, ah, mas e se supinar faz o quê? A gente tem que saber essa resposta na ponta da língua. E quando a gente não sabe, a gente tem que ter a humildade de virar e falar assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa e já te respondo. Tá? E essa é uma mentoria, gente, sendo muito sincera, eu nunca vi, e eu não sei vocês, que é uma mentoria que faz um acompanhamento semanal e nós estamos disponíveis para vocês de segunda a sexta, fora do horário da aula. Então, se a gente for pegar aí esse tipo de mentoria fora, não tem. Então, isso por si só já é uma coisa, um grande diferencial. E agora, com as aulas gravadas, vocês estão bem ajustadas. As aulas estão subindo, eu acho que eu tenho só que mudar o título delas. Ao total, são 148 aulas, então boa sorte. É bastante material para vocês consumirem de alguma forma. Já fizeram as perguntas? Manda um joinha aí para mim, para eu ver alguma coisa, uma reação. Vânia, pode... Ah, você levantou? Ah, não, tudo bem. Estou aqui respondendo a pesquisa, que eu já fiz o negócio. Obrigada. Ótimo. Se todo mundo respondeu, porque algumas pessoas mandaram um joia aí, outros não falaram nada, mas eu entendo. Eu vou começar a aula agora da gente. É uma aula voltada literalmente para o motivacional, para a gente entender e transformar o medo em ação. O que isso significa para a gente? Primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é: não adianta a gente culpar os outros quando o erro está na gente. E quando a gente entende isso, é extremamente libertador. A gente tem que parar de olhar, seja... Não estou falando de insólita, tá, gente? Estou falando de um processo completo, tá? A gente tem que parar de olhar para algo que a gente se dispôs e pensar que o erro está sempre no outro.
Nem sempre tá. E eu garanto para vocês que cerca de 70% disso também não está na gente. Por que eu falo isso? Porque quando eu entendi aonde eu estava errando, seja no meu pensamento, seja nas minhas ações, seja nos meus compromissos, eu tinha que assumir isso. E quando eu assumi de fato o que eu via de errado, eu entendi que isso foi tão libertador quanto entender de fato o que significava tudo que eu tinha proposto para entender. O verdadeiro bloqueio, gente, ela não está na falta do nosso conteúdo. Seja ele técnico, seja ele no nosso conhecimento. Mas está no medo de errar. Quantas de vocês já pegaram uma recidiva de unha encravada ao longo desses 6 meses? Foi mais de uma, não foi? Eu tenho certeza disso. E quantas dessas pessoas vocês começaram a olhar de uma forma diferente? Vocês cortam, vocês ajustam, vocês fazem um curativo, vocês aplicam uma órtese, vocês fazem uma abertura de campo impecável. Mas daqui 1 mês, 2 meses, essa pessoa volta com reclamação. Que é a mesma reclamação de tenho medo porque eu cortei errado de novo porque estava me incomodando. Ou quando a gente pega um paciente, crica, difícil, e você não acha que você é especial o suficiente para explicar para ele o que ele nunca viu. Vocês têm que entender que o paciente que está na frente de vocês não é um sabichão. Ele pode ter o Google, mas ele não é especialista. Por isso que eu falo para vocês que o medo, ele congela. E é muito engraçado, porque o medo, além dele congelar, ele faz com que a gente perca o nosso posicionamento e comece a sentir que a gente começa a sentir que a gente está perdendo terreno, que a gente está perdendo campo e que o paciente está percebendo que a gente está perdendo isso. Porque a confiança da gente está na nossa firmeza de falar. E a gente não fala só com a boca. Quem dera. A gente fala com o rosto inteiro. A gente fala com o jeito que a gente se veste, a gente se fala com o jeito que a gente se arruma, a gente fala com o jeito que a gente trabalha. Por exemplo, a maioria daqui é podóloga, certo? Eu sou podóloga há 10 anos. Mas antes disso, eu era manicure. E a transição da manicure para podóloga foi um parto. Mas a partir do momento que eu entendi que 1 hora do meu atendimento, que eu fazia um pé e mão, porque o meu pé e mão era express, eu fazia uma podologia e eu ganhava o dobro, eu parei de ser besta. Por quê? Porque a gente tem que entender que às vezes a gente tem que perder um pouquinho, ou melhor, teoricamente, andar para trás, literalmente, 1 passo para trás para 10 para frente. E eu entendo que é muito difícil, mas que se faz necessário. O porquê que eu estou falando isso? Vocês estão numa mentoria onde vocês investiram R$3.000. Umas 3.000, outras 3.600, outras 3.840. Eu sei disso porque eu que vendo. E quando você tem um investimento desse, você espera um retorno, no mínimo, igual ou o dobro. Mas isso só vai acontecer quando você tirar a ideia de que você ainda é manicure. Eu respeito muito, porque essa foi a minha primeira formação técnica. E eu tenho muito orgulho de falar que eu fui manicure. Mas
Enquanto o meu posicionamento não mudasse, os meus pacientes não iriam me ver como uma podóloga, eles iriam me ver como uma podocure, como uma manicure avançada, atualizada, evoluída, enfim. E isso, gente, não é atrativo para vocês. Porque hoje, vocês vão ter. Isso a gente pode fazer certificado. Hoje, esse grupo seleto de 22 mulheres e para mais, porque são mais umas 30 aí brincando, que ao todo acho que são umas 30, 35, 40 alunas, vocês são especialistas. Vocês estão entendendo que vocês estão estudando para ser especialistas em biomecânica? E é esse posicionamento que vocês têm que ter. Errar na hora do atendimento faz parte. Quantas vezes você errou e tirou um bife da unha do seu paciente na hora de uma espiculotomia? Ou quantas vezes você tirou um bife na hora do desbaste, que é uma coisa básica? Quantas vezes você cedeu com algum tipo de material com seu paciente, ou você não sabia que ele poderia ser alérgico e acabou tendo uma reação diferente? Gente, eu estou falando de erros que eu cometi. E erros que são inevitáveis. E aqui, vocês vão entender, e eu acho que a maioria já entende, e eu só estou fazendo isso só para recapitular tudo, que a margem do erro para vocês é normal. Tá todo mundo podendo errar aqui. Porque vocês não vão entregar um produto final para o seu paciente errado. Porque tem uma especialista que faz palmilha. E que vai olhar o seu pezinho, vai olhar a sua avaliação e falar assim, escuta aqui. Eu não sei se eu posso dar o exemplo da Tati. A Tati, eu acho que não tem problema, né, Tati? Posso dar o exemplo de avaliação. Tati chegou para mim e falou assim, isso aqui é um pé cavo. Eu virei e falei, não, isso aqui é uma hiperpronação. Lembra, Tati? É uma hiperpronação, olha, o dedo tá assim, tá assado. O istmo, ele tá fino, mas é natural, porque durante a dinâmica, o istmo vai ser fino. Na estática, ele pode estar fino, mas se tiver com as bordas mediais bem escuras, pode contar que se tem arco desabado, se você fez os testes, tem desabamento de arco, quer dizer que o istmo dele levanta. E são características que vocês olham, vocês tiram foto, vocês me mandam para a gente discutir. Que é algo que é construído. E que agora a gente vai ter mapa mental para fazer. Justamente porque, às vezes, vocês chegam para a gente falando assim, fulano tem dor na cabeça do primeiro metatarso. O que pode ser isso? Uai, eu não sei, pode ser até câncer. O que a gente precisa entender? Tem espessura de pele? Tá vermelhidão? Apertou os sesamoides? Você sabe o que é sesamoide? Porque isso é importante a gente entender. Porque é anatomia. E é algo que aqui dentro da mentoria vocês já têm que saber. Não é algo que a gente tem que recapitular lá atrás e falar, gente, isso aqui é sesamoides. Se eles estiverem pressionados, eles vão inflamar. Por quê? Porque são patologias. Antes de vocês serem especialistas em biomecânica, vocês têm que ser especialista em pé. Ser especialista em pé abrange você saber decor os ossos. Não só isso. Mas vocês têm que ter noção do que significa uma patologia como hálux valgo, como sesamoidite, metatarsalgia, a diferença de uma fascite plantar para uma tendinite de calcânio, um esporão de calcânio, um encurtamento de tríceps. Vocês são especialistas em pés, amores. Aqui vocês têm uma margem gigantesca de errar. O que vocês têm que entender é que isso faz parte do crescimento pessoal de vocês. E a especialidade que a gente está fazendo daqui vai fazer com que vocês errem e acertem. E eu garanto uma coisa para vocês. Aqui eu coloquei, é muito interessante, que o maior erro que você pode cometer e que muitas de vocês cometem é não começar. É não começar com o mínimo.
Não tenho plantigrafia, vou fazer os testes. Ah, mas eu não entendi os testes, vou chamar a Camila. A Camila está ocupada, vou chamar a Natália. Vou chamar a Elaine, vou chamar as meninas, vou fazer alguma coisa. É praticar. Então, o maior erro que vocês estão cometendo hoje, e que eu vejo, é que vocês não começaram. E que vocês têm medo. Porque o seu paciente, ele vai perguntar, tá, mas por que você está fazendo isso aqui? Vou saber um Windlas da vida, um Jack Test que é primordial para o nosso entendimento. Seu paciente vai chegar e falar assim, mas por que você está fazendo isso aqui? Você só vira e fala para ele, para ver se o seu hálux é rígido ou limitado. E se for, é perigoso, porque pode dar uma encravada, pode ter excesso de pele. Mas eu só estou fazendo um teste aqui em você só para eu olhar. Não sei nem o que olhar. Sabe que a gente tem aula disso, pelo menos. E se você não sabe, Camila, o que eu olho no Jack Test? Então, o maior erro hoje, gente, está na maioria de nós mesmas, aonde a gente não começa, aonde a gente não inicia algo que a gente já deveria ter iniciado desde o primeiro dia que a gente pegou para assistir as aulas. E eu estou falando isso para vocês com o maior amor e carinho do mundo, porque eu não estou falando só da mentoria. Eu estou falando da prática de vida. Quantas de vocês pegam uma unha encravada? Quantas de vocês aplicam uma órtese? Quantas de vocês fazem uma bandagem? Como vocês explicam isso para o paciente de vocês? E isso se torna cada vez mais interessante. E isso se torna cada vez mais domínio de vocês mesmas. E como eu falei para vocês, do que adianta eu vomitar teorias para vocês? Hoje eu acho muito interessante, porque eu ouvi de umas mensagens das alunas, e é interessante demais ouvir vocês e entender o que vocês querem, né? O que vocês precisam. E uma coisa que me chamou a atenção é quando eu falei, a Elaine, eu acho que comentou, sobre a gente usar as teorias no pé e usar as teorias na palmilha. Porque as teorias, tanto anatomia, fisiologia e biomecânica, e dentro da biomecânica, as 4 teorias, Ruth, Kirby, Windlas e estresse residual, elas explicam o que o pé, para que o pé serve. E eu lembro de uma vez de ter anotado exatamente não um passo a passo, mas anotado para vocês. Se a gente não entende a teoria, a gente não vai saber fazer prática. E eu até brinquei, é como comprar uma bicicleta e deixar ela na garagem esperando para a gente se sentir pronta e a gente andar de bicicleta. Quantas de vocês pegaram a bicicleta e foram com medo mesmo, quando aprenderam a andar de bicicleta lá atrás? E eu já falo para vocês, o conhecimento ele só vai virar algo de fato na vida de vocês quando vocês começarem a aplicar. Então, se vocês quiserem anotar, podem anotar. A anatomia, a gente vai ver a forma do pé. Se ele é um pé plano, se ele é um pé cavo. A gente vai ver se tem alguma deformidade. A fisiologia, a gente vai ver se esse pé prona ou supina, na coisa mais vulgar, no sentido da palavra, de ser a coisa mais básica. O que vocês acham? Dentro da biomecânica, a gente vai fazer como que a gente aplica? A gente aplica na teoria de Ruth a linha de Helbing. A gente aplica de Kirby, a gente observa a linha do que seria o eixo da subtalar. Como que a gente aplica isso? Quando a gente define de fato se esse pé está pronando ou supinando. Eu gosto de deixar essa teoria por último. Porque a gente, quando tem a plantigrafia, a gente só consegue enxergar essa teoria depois de ralar bastante. E juntar as peças do quebra-cabeça. Se a gente tem uma baro, a gente vai olhar na linha tracejada se ela medializa ou não. O Windlas, a gente faz o Jack Test. E o estresse tecidual, a gente vai ver se esse pé está com calo, calosidade, se está com alguma espessura, se essa unha está encravada, se esse paciente está com dor.
Então, a cada teoria que eu trouxe para vocês aqui, eu dei um exemplo do que vocês deveriam enxergar e ver. Se esse retropé está em valgo, se ele está em varo, se esse pé está funcionando em pronação ou em supinação, se esse é um pé cavo, e cada um tem uma linha. E é engraçado porque a visualização dela, quando vocês começarem a ter uma visualização melhor, vocês vão falar assim, putz, cara, era só eu tracejar isso. E às vezes e eu sei que é muito difícil. Porque se eu falar para vocês que até hoje eu leio uma plantigrafia com facilidade, eu não leio. Eu não consigo ler uma plantigrafia sem teste. Eu olho só a pressão, o lado que está mais escuro e deduzo. Mas eu preciso do teste. Agora, se você me der uma baropodometria, eu sei arrancar suspiros. E é natural. Olha lá, viu? A Yarla já entrava com a bicicleta sem roda e tudo. Mas também justifica. Você com 15 dias já me pediu 300 palmilhas. Então, vamos colocar uma parte. Não, meu pai tinha só aquela Monarch e nós não tínhamos bicicleta. Eu andava na rodinha, assim, do meio, com as perninhas. Querido. Gente, eu montei um fluxograma e mais para frente eu montei também um mapa mental de um exemplo que eu fiz de um caso clínico. Isso aqui é mais psicológico do que tudo para vocês, porque eu percebi que a podologia tem uma síndrome do vira-lata. É igual o brasileiro com a síndrome do vira-lata lá do Lula, mesma coisa. O podólogo também tem. A gente puxa saco de gente que a gente não deveria puxar. Justamente porque essa pessoa sabe o básico. Coisa que nós deveríamos saber e dominar. Porque não deveria ter um especialista mais foda do que o podólogo. A gente dá aula, ou deveria dar aula para fisioterapeuta. Principalmente em questão do membro inferior. E a gente não dá. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todo mundo tem medo. E se você reconhecer o seu, a gente já tem meio caminho andado. Segundo coisa é que a gente tem que entender e aceitar que dentro desta mentoria, os erros são a parte mais necessária do aprendizado. E eu diria que na vida também, porque eu duvido que vocês aprendam com os acertos. Só para vocês terem ideia, a cada erro que eu tinha anteriormente com Israel, eu sofri algum tipo de chamada de rabo. E não era uma chamada legal. Eu tinha medo de errar, porque eu saberia que eu ia passar vergonha. Não vergonha por ele, mas vergonha por mim. Porque o meu ego é foda. Eu estudo para um caramba. E eu não queria aceitar que o meu erro fazia parte do aprendizado. E vocês podem ter certeza, eu nunca mais errei a mesma coisa. Muito pelo contrário. Eu fazia questão de não errar. E fazia mais questão ainda de fazer um fluxograma. Um fluxograma de atendimento, um fluxograma de palmilha, um fluxograma de tudo quanto é coisa que eu poderia dar. Tudo quanto é coisa. Eu tenho um caderno que eu vou ver se eu levo no CIAP para vocês verem. E lá tem o fluxograma de todos os meus atendimentos. De todas as minhas relações com palmilhas. Tá bom, Ana, não tem problema. Depois você assiste, tá? O primeiro passo que eu queria muito que vocês entendessem, depois de vocês reconhecerem esse medo, aceitar esse medo, entender que vamos errar, é aplicar uma única coisa que vocês entendem. Eu entendi sobre Ruth. Eu entendi sobre pequenas coisas. Eu entendi que o estresse tecidual, ele tem acima de 4 kg-força. Eu entendi. Como que eu vou aplicar isso no meu atendimento, de alguma forma? Como que eu vou transformar isso, que é o próximo passo,
no entendimento. Tudo isso é extremamente válido e parece uma conversa sem fim. Às vezes, a gente se sente aqui como se fosse uma pessoa falando a mesma coisa, e no final das contas, não é a mesma coisa. Porque cada vez que eu falo para vocês algum assunto que eu já falei lá atrás, eu estou aprendendo uma coisa diferente. Eu estou anotando, gente. Eu tenho 300 cadernos aqui, ó. Anotando alguma coisa diferente. Justamente para eu entender quais são as formas de linguagem para vocês desenvolverem. Então, a primeira coisa que eu gostaria muito que vocês fizessem é: qual é o maior medo durante o atendimento para vocês? Anota. Meu maior medo durante o atendimento é errar. Errar no quê? E o que você pode fazer para errar minimamente? Porque vocês vão errar. Minimamente. O que vocês podem fazer? Eu tenho medo de errar uma palmilha. Para isso, eu preciso me sentir confiante e segura. Como que você vai se sentir confiante e segura? O que traz isso para vocês? Estudar mais, se enfiar mais em aula ou fazer mais cursos? O que te traz segurança? Porque eu estou num momento da minha vida onde eu estou perdida. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, todas as minhas alunas. Por quê? Eu cheguei num ponto onde o meu mestrado não está fazendo sentido para a minha vida. E agora? Enfio minha viola no saco e viro as costas e vou embora? Ou engulo em seco e vou embora? Então, meu medo de errar é com vocês. O meu crescimento pessoal é com vocês. E profissional. Porque eu preciso, e eu não preciso porque eu estou falando financeiramente, não. Eu preciso de resultados com vocês. Para isso, o que eu preciso fazer? E o que vocês precisam fazer? Porque eu já dei cal para várias pessoas e eu dei tarefa para várias pessoas. E hoje vai ter uma tarefa também, inclusive. E se não fizerem, o bagulho vai ficar louco. Agora a gente vai entender como que a gente consegue transformar o conhecimento em prática clínica. Gente, essa foto a gente conseguiu tirar pela primeira vez na vida. Por incrível que pareça. A única foto que a gente tem. Ok, porque as outras ela tá sempre bagunçada. Vocês precisam visualizar qual é o campo de entendimento e ação dentro da sua cidade. Dentro da sua clínica. Então, vamos entender o propósito disso tudo. Qual é o propósito de vocês? Eu tô falando isso com vocês, que eu brinco, parece que é coach motivacional, mas não tem nada a ver com coach motivacional. A última coisa que eu quero ser, inclusive. Mas eu gostaria muito que vocês anotassem tudo que pudessem. No sentido, qual é o seu propósito profissional? Você quer cuidar melhor do seu paciente? Você quer transformar seu atendimento? Você quer elevar? Você quer ser autoridade? Você quer ganhar dinheiro? Qual dessas 5 coisas você pretende? O que você quer como propósito profissional? E é isso que vai mover a sua vida. É essa parte que vai trazer você para realmente a dor do seu paciente. Questão de oportunidade perdida. A cada atendimento inseguro é uma oportunidade de transformação desperdiçada. Sabe esse propósito profissional que você quer? A cada atendimento que vocês fazem no mocho e vocês não implementam de alguma forma a biomecânica, é uma oportunidade desperdiçada. Porque eu aprendi sozinha. Como que eu vendo uma palmilha ou como que eu vendo a minha autoridade? Se o paciente quer comprar ou não, não precisa. Isso não é desperdício. Desperdício é você não falar. Olha, tá vendo o seu hálux assim? A tendência é piorar e você perder o seu equilíbrio. Se você perder o seu equilíbrio, conforme a idade for chegando, você vai cair e você vai se quebrar. Então, é melhor a gente trabalhar com a prevenção. Por quê?
Porque trabalhar com a prevenção vai trazer uma qualidade de vida e uma autonomia para a sua melhor idade. É a forma como a gente fala. Nossa, Camila, mas é muito difícil porque aqui todo mundo é mão de vaca. Foda-se. Desculpa o palavrão. Aqui em Salesópolis, todo mundo é mão de vaca. E eu trabalho com uma forma de integrar a palmilha de uma forma em último estágio, só para vocês terem noção. Eu trabalho com 3 técnicas, 3 protocolos, na verdade. O primeiro protocolo, eu gosto de trabalhar muito com uma bandagem, com uma unicórtese. Exatamente. Trabalho com unicórtese, trabalho com laser. E se nada der certo, eu falo para ele, então, a gente já tentou todos os protocolos, a sua unha voltou do mesmo jeito. Então, a gente vai precisar ter uma palmilha, senão a gente não vai conseguir entrar no resultado que a gente consiga. E você vai gastar dinheiro comigo à toa, e tá tudo bem, porque daqui a pouco eu vou subir no meu custo. A gente não pode ter medo do não do paciente. A gente não pode fazer com que o medo dessa insegurança transforme o nosso atendimento numa coisa banal, insegura, pequena, achando que o paciente vai entender e vai falar, tá, tudo bem. Então, quer dizer que a lei de Ruth... Não, cara, eles não vão saber o que você está falando. E isso que torna cada vez mais interessante. Mesmo quando você aprende, você pode se tornar uma referência na sua área de atuação. Eu vou citar aqui a IAR. A IAR tem posicionamentos maravilhosos, aonde ela sempre indica fazer um contrato, como ela já quase tomou no rabo aí, fazer um contrato. Fazer um passo a passo com o paciente. Isso vai fazendo com que você, mesmo que esteja em processo de, você traga isso para o seu paciente de alguma forma diferente e a sua área vai começar a olhar para você de forma diferente. E não só a sua área na sua cidade, mas as pessoas que estão ali à sua volta. A Bruna jogou uma pergunta aqui bem interessante. Eu tenho dificuldade de explicar para o paciente aonde estão os problemas de uma forma mais teórica. Bruna, eu acho maravilhoso, porque eu vou mostrar para você o meu mapa mental que eu fiz aqui, especialmente para vocês, e é o que vocês vão fazer. O que o meu mapa mental tem? Eu falo com as minhas palavras mais simples. A teoria de uma forma super simples e super encurtada. Porque se eu não domino 100%, eu preciso dominar 50%. E fazer desses 50 virar meu 100. Então, por exemplo, vamos falar da primeira teoria de Ruth. Vamos falar sobre instabilidade. A instabilidade do retropé vai ter problema lá no antepé. O que é que eu vou fazer? Olha, senhora, a palmilha que a gente trabalha, o seu pé, ele tem uma instabilidade muito grande, o que faz com que você tenha uma queda. A palmilha, ela trabalha justamente com uma lei que traduz isso. Se a gente conseguir controlar o seu retropé, a gente vai controlar toda a sua instabilidade, trazendo estabilidade corporal, autonomia e, principalmente, trazendo para você muito mais autonomia de caminhada. Você viu, Bruna, que eu falei de uma forma teórica, extremamente simples. E é isso que é importante. Você conseguir traduzir uma teoria que é gigantesca, e quando eu li o artigo eu quase caí para trás, numa coisa altamente simples, mas mesmo assim teórica. Você não precisa citar artigo. A Lenice também mandou. Eu também tenho dificuldades, parece que eu travo. Eu sei, mas tenho medo. Parece que não sei. Exato. Só que uma coisa que vocês têm que olhar no espelho e fazer exercício disso. Sabe por quê? Porque vocês estão falando com uma rainha da autoestima extremamente baixa. Que sou eu. Eu tenho uma baixa autoestima desgramada. Eu olho no meu espelho, principalmente todos os dias,
pela manhã, né? Porque escova os dentes, essas coisas todas. Eu olho e eu falo, eu sei, meu paciente não sabe nada, ninguém sabe mais que eu dentro do meu consultório, e eu vou falar o que for, a baboseira que for, a mentira que for, mas eu vou sustentar. Sabe por quê? Porque o meu chefe, meu ex-chefe, Israel, ele falava isso. Se você for mentir, se você não souber o que está falando e você mentir, pelo menos faça essa mentira com convicção. Porque o seu paciente não sabe. A não ser que ele seja um fisioterapeuta, mesmo assim eles não sabem. Sabe por quê, gente? Porque foi assim que a Natália me conheceu. Eu falei das teorias para ela e ela... Se eu falei merda aquele dia, não sabemos. Mas estamos aqui hoje com uma mentoria com 40 alunos, ó. Então não deu tão errado assim, né? É porque fisioterapeuta entende da canela para cima, né? Eles não entendem. Exatamente. O ortopedista só entende de osso. E Só de osso. O joelho, né? Que o problema sempre começa no joelho. É, porque o pé não existe. Quando os meus pacientes chegam lá, eles falam assim, a ortopedista falou que meu problema está no joelho. Eu falei, quando ele começar a construir uma casa pelo joelho, nós vamos concordar. Exato. Tipo assim, pela janela, né? Porque o joelho é como se fosse a janela. Então, você não começa a construir, vai pela base. Vamos pelo pé primeiro, meu filho. Daí vai dar certo. Vamos lá. Mas Camila, uma coisa bem importante, igual hoje mesmo, tem uma amiga minha que está estudando medicina, né? Daí ela estava falando sobre... O pé dela é bem plano, né? Eu falei, você tem que ver esse pé seu. Daí ela falou assim, pé plano não tem cura. Eu falei, mas se continuar desse jeito, você vai ter aquele dedo de velha, assim, ó, torto, no futuro. Se você quiser, né? Daí ela falou assim, credo, terrorista. Eu falei, mas a gente acaba sendo terrorista. Eu não sei vocês, mas eu adoro ser terrorista. E eu sou extremamente terrorista com todo mundo que me cerca. Porque se eu não for, as pessoas não vão entender. Vocês entendem que tem 2 tipos de pés, por exemplo? O pé plano, flexível e o rígido? Sim. Como que a gente atua nos dois? Como é que eu vou explicar? Entendeu? O papo ela tem que ver se é funcional, se o dela é funcional ou não. Obrigada. E o dela eu sei que não é funcional porque a unha dela vive encravada. E, tipo, agora ela mora em outra cidade. Então, não é funcional. Então, a gente já começa a pegar bem assim. Clara falou aqui, falar como sabemos é também uma forma que o paciente entenda. Hoje, um rapaz de 15 anos não entendia quando eu falava algumas palavras, por exemplo, calcânio. Exato. Então, a gente tem que trazer isso aí para o paciente. Trazer de uma forma simples e vulgar. E quando eu falo vulgar, não é falando palavrão, gente. Vulgar é falando calcanhar. Sabe o calcanhar? É o calcânio. Então, o calcânio, o retropé, ele é formado por 2 ossos. O calcânio e o talos. O calcânio, ele é responsável pela sua fase de apoio. O que significa isso? Que ele faz o primeiro contato no solo durante a sua caminhada. E olha aí, a gente falando de teoria. Eu não vendo por falta de conhecimento nesta área, porque não conheço e não sei explicar. Isso é interessante, Thaís. O que você não sabe explicar? Por exemplo, se você não sabe explicar as teorias, estuda elas, faz um resumo. Faz um resumo e troca uma ideia e vê como é que é. Faz um resumo, troca a ideia com as meninas, porque a gente tem resumo, a gente tem aula aqui extremamente resumida também. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é uma maneira de você começar a entender. Agora, se você virar para mim e falar assim, eu não sei um aux valgo, eu falar, opa, aqui não é lugar. A melhor coisa para você entender é, não sei patologias, Camila. Procura pesquisar sobre patologias para você entender do que vocês vão falar. Por isso que lá atrás eu falei, gente, eu quero todo mundo fazendo um estudo sobre as patologias. Por quê? Porque é uma obrigação de cada uma de vocês saberem as patologias de cor. Não precisa ser de cor, mas ter noção do que está acontecendo. Se um hálux é valgo, o que ele significa? Qual osso que qual osso que descola, não? Qual osso que lateraliza? O que acontece com a cabeça do primeiro metatarso? O que acontece com os músculos envolvidos? O que acontece com a força medializando o pé? Isso vocês precisam entender que é um caminho. Não existe uma receita de bolo. Como não existe uma receita de bolo, o que vocês fazem?
Entenda a patologia. Entenda a patologia. Vocês sabem o que é um pé normal, que é isso que eu falo para vocês. Entenda qual é o pé fisiológico e qual é o patológico, se é que os dois são patológicos. E a partir disso, vocês vão entender a patologia. Entendeu a patologia, vocês vão saber o que vocês vão fazer. Isso é fisiopatologia, na verdade. A fisiopatologia é um estudo mais profundo, mas dá para você ter um estudo superficial do que está acontecendo em cadeia. Tá? A Dre falou, hoje eu falei que para um paciente que irá fazer novamente uma cirurgia de quadril, que os pés deles precisam de palmilha, porque essa rotação está nos pés dele, que está numa pisada incorreta. Exatamente. Quando vocês entendem, aí entra Bricot. Lembrem desse nome, desse bendito nome que eu vou falar para vocês para muito tempo. Bricot é o pai da posturologia. Se esse tiozão mandou que 80% dos problemas que acontecem na postura é do captor podal, aonde nós entramos nisso tudo? No captor podal, né, gente? Pelo amor de Jeová. E se a gente sabe que a gente pode mexer aqui e que isso vai mudar toda a cadeia, se o problema está no quadril, o problema não está no quadril porque nasceu ali. Melhor, não está ali porque brotou. Se a gente tem, por exemplo, uma diferença de membro, existem só dois tipos. A estrutural, que é a estrutural congênita, e a estrutural adquirida, que é por trauma. Se esse quadril se quebrou, ok, é trauma, eu entendo. Mas se ele tem uma dor no quadril por causa de alguma coisa que não é estrutural, no sentido de ter nascido assim, torto, de forma desorganizada, ou ter adquirido e ser por um trauma, alguém olhou para o pé para entender como esse quadril está funcionando? Porque ele está compensando, amores. E é isso que funciona. E aí você vira e fala, André, então, você vai fazer cirurgia à toa, ou que você está fazendo uma cirurgia que é importante, ok, mas não adianta nada você fazer a cirurgia se você não mexe com o seu pé. Você vai sentir dor ainda. Que é assim que eu falo com os meus pacientes. A gente não tem que ter medo. A gente tem que virar e falar para ele, ó, tá vendo o que tá acontecendo com o seu quadril? Você entrou na faca uma vez, você vai entrar de novo, e isso vai tornar de novo, e de novo, porque você não olha para o pé, e nenhum outro profissional olha para o seu pé, porque não são especialistas como eu sou. E a gente tem como provar por A mais B isso. Tá? Eu não vejo mais a podologia sem linkar anatomia, fisiologia e biomecânica. Parabéns, Ana Lu, porque não existe mesmo. Quando a gente olha para podologia, eu olho uma unha encravada, cara, eu já sei que não é um problema da unha, é um problema biomecânico. E não tem quem me fale que a palmilha não resolve. Poxa vida, se um fisioterapeuta vira para você e fala assim, olha, palmilha não resolve, palmilha não é boa, palmilha não ajuda, o que ajuda é mobilidade de músculo, é não sei o que, exercício e alongamento. Desculpa, amados, mas não é. Isso pode ajudar, mas isso não vai fazer com que vocês tenham a segurança e não vai trazer para o seu paciente de alguma forma uma segurança ou um resultado. Eles estão em busca de resultado, gente. E o resultado está na mão de vocês. Deixa eu ver a outra que a Adri falou. Viu? Olha, ele vai fazer palmilha. É o que você me mandou? Vamos lá. Basicamente, gente, o conhecimento, ele vai te fazer uma profissional melhor. Mas, infelizmente, só a prática vai fazer com que o mundo saiba disso. Então, não adianta nada ter aulas gravadas, não adianta nada eu estar falando tudo isso para vocês se vocês não praticam. Olha lá, vamos ver o que o ortopedista falou, Tati. Minha cliente foi no ortopedista e falou da palmilha. Ela tem esporão de calcânio e a médica disse que é um tipo de tênis que ela indicou resolve a palmilha, não. Dá vontade de pegar e chegar nesse ortopedista e dar um soco. Porque um tênis não vai resolver. Então, ela falou que ela escreveu até uma cartinha me explicando por que a palmilha não ia funcionar. Eu falei, cadê? Aí a minha cliente falou, eu não sei onde eu pus. Eu falei, então você acha e me mostra que eu quero entender por que ela falou que a palmilha não funciona.
Eu acho que é porque ela não sabe mexer com palmilha e ela não entende de palmilha. E também não indica. Eu daria um Tiago? show. Eu ia lá nessa ortopedista e falaria assim, amigo, vamos conversar aqui? E eu conversaria numa boa, mostraria numa boa o quanto a palmilha resolve e ainda faria ele de parceiro, falando que a cada contribuição dele ele ganharia dinheiro. São oportunidades da gente fazer isso diferente. Viu? Porque depender de mim, eu vou xingar até a mãe dessa pessoa, provavelmente, porque eu sou ruim pra caramba, gente. Eu não sou legal. Outro fluxograma, porque eu sou a tia do fluxograma. Gente, da teoria prática, mais uma vez. Isso aqui é conhecimento do quê? De tudo, sabe? Porque eu vou falar para vocês, enquanto vocês não pegarem para anotar o mínimo, vocês não vão conseguir desenvolver o máximo que vocês querem. O conhecimento de vocês, pega uma teoria que linke com algum teste e planeja aplicar em todo o atendimento que você fizer em um dia. Depois que você implementou, você gravou, você tirou foto, faça com que você tenha, não passe um laudo necessariamente aqui, a implementação consciente da técnica escolhida com o paciente. O que ele quer dizer com isso? É que você vai escolher, por exemplo, escolhi Ruth e vou fazer a linha de Helbing. E vou atender em todos os meus 5 pacientes no meu dia amanhã. Para que Ruth serve e para que a linha de Helbing serve? Ruth serve para entender sobre instabilidade e saber que 80% dos problemas que acontecem no antepé vem do retropé. Então, automaticamente, eu tenho que entender que se eu tiver um retropé valgo ou varo, eu vou ter um antepé valgo ou varo que vai ter um problema. Que pode dar um dedo em garra, pode dar um hálux valgo encravado, enfim, XYZ, metatarsalgia, tudo mais. E explique isso para o seu paciente da forma mais simples. Olha, tá vendo isso aqui? Seu dedo em garra é assim, porque cada vez que vai passando o tempo, a sua base precisa estar mais compacta e ficar maior para você ter um senso de espaço maior. Isso acontece porque você tem uma instabilidade muito grande no seu retropé. E vai transformando isso gradualmente. Hoje eu aplico a linha de Helbing e o Ruth. Amanhã eu faço o Indlas e eu faço o Jack Test. Depois de amanhã eu faço uma plantigrafia para olhar se a Kirby está presente. E depois de amanhã eu olho esse estresse tecidual desse calo. E assim a gente vai fazendo. Prof, toda vez que eu for fazer o teste da plantigrafia, eu tenho que fazer todos esses testes? Toda vez que você for fazer uma plantigrafia em alguém, você tem que ter uma ficha de anamnese que está disponível no grupo, mas vai subir na plataforma essa semana. Mas Tá. a gente manda de novo, porventura, tá? Uhum. E vai estar todos os testes que você tem que fazer, tá bom? Tá. Mas principalmente, plantigrafia. O que eu olho na plantigrafia? Misericórdia. Olha a pressão só, gente. É um dado qualitativo. Então, olha onde está mais escuro. Tá. É, isso, Analô, a gente chama de POP também, mas eu nem gosto de chamar de POP, viu? Eu faço que é uma ficha de anamnese mesmo e beleza. Eu chamava de POP na faculdade. Mas, não, mas é uma POP mesmo, Analô, de POP mesmo, a gente chamava de POP, protocolo, enfim. É isso A mesmo. ficha de anamnese de biomecânica combina mais. A ficha de anamnese de biomecânica faz com que você entenda e é isso mesmo, Analu, é um guia. Porque ali está mostrando o que vocês precisam ver, coisinha por coisinha. E aí você vai aprender, exatamente, Analu, e você não vai esquecer de nada. Então vai ser uma coisinha por vez. Até vocês pegarem um domínio, façam de graça, gente, a avaliação. Quem está ganhando isso é com vocês estão ganhando prática. Não fica com preguiça. Eu sei que não é nem preguiça, né? Desculpa o perdão da palavra, mas é mais falta de tempo de falar, putz, grilo, eu não consigo, eu não tô com tempo, porque eu atendo um atrás do outro. Deixa eu ver o que a Clara falou. De sábado e hoje, nas avaliações, tive essa percepção que a aplicação das leis em cada caso, uma ou em todas, são essenciais, e mostrar isso, exemplificar no meu pé de silicone, mostrando a plantigrafia, é metade da venda. Exatamente. Você vende isso já.
Você fez as palmilhas, Clara? Onde você fez? Ou você não vendeu ainda? Não, é porque assim, todos os pacientes que eu chamei para fazer essas avaliações são pacientes de lá de trás que têm problemas recorrentes. Uhum. Então, daquela lição de casa lá que você me deu, Uhum. que a gente fez ali, esse resumão das leis, Uhum. colocando em prática, o que eu quis dizer ali? Que quando eu explicava para eles, falando do eixo da subtalar, falando do apoio, e fazendo os testes ali na prática mesmo, tudo isso que você está falando aí do medo de vender, né? Ali, que eu não fiz nenhuma palmilha ainda, mas por quê? Não sei? Não, porque eu sei. Mas eu não sei, tipo, cadê? Então é medo. Mas o medo do quê? De errar, mas de errar porque eu não estou praticando. Então, você pratica o quê? Vendendo e oferecendo. Então, mesmo que eu não tenha, dos 8 pacientes que eu avaliei, né? Porque eu falei que essas avaliações seriam gratuitas em termos, né? Foi para praticar mesmo, sabe? Eu não fiz com o intuito de venda ainda. Uhum. Só que eu dei um prazo para eles. Vamos dizer assim, eu lancei a sementinha aqui, né? Uhum. E eu catei eles ali no laço. Uhum. Então, eu tenho certeza que em breve cada um deles vai vir fazer, porque eu mostrei ali, eles ficaram. Sabe assim, o olhar, nossa, eu piso assim, a plantigrafia, a barro, mostrando, é demais, assim, sabe? Então, vendo que eu tô realmente com medo de uma coisa que eu não preciso dominar tudo, eu tenho que saber o básico. Exato. O básico bem feito vai fazer o extraordinário vir. O básico bem feito é a mãe de todo mundo. A única coisa que eu falo para você, Clara, não deixe eles pensando muito, que senão eles vão pensar no financeiro, tá? Dei 15 dias. Prática, porque eu me ferrei por causa disso. Eu dei 15 dias só. Nossa, é muita coisa, eu daria uma semana. É por causa da data de pagamento, né? Ah, entendi. Pode falar, André. Não tô ouvindo ainda, agora sim. Então, Camila, eu também estava bem segura, né? Aí eu peguei a minha atendente lá da clínica e fiz um vídeo com ela, aluguei a Baro, sem ter paciente. Aí eu fiz um vídeo. Aí fiz um vídeo fazendo os testes, bem resumido, né, e tal, contei, né, como que funciona essa nova especialização na clínica. O vídeo bombou, meus clientes gostaram. O vídeo, que foi uma propaganda, e hoje eu estou com 5 avaliações já agendadas. Estou cobrando R$10 a avaliação, e o pessoal agendou. Hoje eu até vendi uma palmilha, né? É isso aí. Eu acho, é isso mesmo. A diferença é que hoje em dia a internet manda muito, né? Manda. E é aqui que é o interessante. Vocês, nessa mentoria, vocês não têm só um apoio psicológico / técnico / tudo, assim, nesse sentido. Vocês também têm um apoio um apoio de negócio, porque a Nath está aí para isso. A internet é uma das maiores ferramentas que vocês têm aqui dentro do negócio de vocês. E saber utilizar elas e investir nelas é sensacional. A Nalu falou assim mesmo que a gente tem uma síndrome de impostora. É impostora mesmo. E não é só impostura. É impostora por quê? Porque a gente se autodenomina e inferioriza e boicota. A nossa mente é o nosso pior inimigo. E se a gente não trabalhar isso diariamente, a gente não consegue chegar onde a gente precisa chegar. Eu tenho uma baixa autoestima ferrada. E eu preciso olhar para mim com muito mais carinho. Porque aí vocês se perguntam, e isso é uma pergunta muito pessoal que eu vou fazer. Se chegasse uma amiga de vocês falando que ela é burra, que ela não entende, que ela é lerda, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não consegue se sobressair na área dela, o que vocês falariam para ela? Vocês não iam ter empatia? Vocês não iam conversar com ela e falar, poxa, não olha assim para você, olha o quanto você já fez. E às vezes, meninas, às vezes a gente precisa olhar lá para trás. Eu sou uma dessas pessoas, eu olho toda vez para trás. Eu olho para trás e falo assim, meu Deus. Eu olho para frente e eu vejo uns obstáculos assim, ferrados.
E eu olho e falo, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu olho para trás e falo, eu consegui criar meu filho sozinha. Eu não passei fome, assim, depois que meu filho nasceu, quem passou fome fui eu durante a faculdade, mas hoje em dia eu não passo fome. Hoje em dia eu posso ir e vir aonde eu quiser porque eu tenho algum dinheiro para isso. Hoje em dia eu tenho um grupo de 40 mulheres que se dedicam a estudar coisas que eu falei, olha, vamos estudar isso, vamos sentar, entendeu? Quando eu olho para vocês, eu olho um reflexo de mim, todo dia. Com a insegurança, com o medo de errar, ou com a loucura da Yara, que é pegar a bicicleta e sair louqueando, mesma coisa. Com a insegurança de tudo, ou desprovida, às vezes, de medo. Então, gente, olha para vocês com muito mais carinho. Como que vocês gostariam que as pessoas falassem com você? Sabe? Como que você falaria com uma pessoa que tá com medo? Você ia falar assim, ai, pega esse medo e enfia no rabo? Não. Às vezes eu falo. Eu sou obrigada a falar, vocês me perdoem. Pega esse medo e enfia no rabo e vai com medo mesmo. Já ia falar. Se você tiver TPM, você ia falar assim. Eu estou de TPM, gente. Hoje eu estou de TPM, então eu falaria e enfia no rabo tranquilamente. Mas, ao mesmo tempo, eu estaria aqui segurando a mão de vocês e falando para vocês, não desistam. E é difícil demais, mas não é impossível. Eu olho para a Camila de 10 anos atrás, eu era uma pirralha. E hoje, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu vou ser a primeira podóloga a participar de um congresso de palmilhas. E amanhã podem ser uma de vocês, se vocês quiserem. E se vocês virarem para mim e falar assim, o meu sonho é ser reconhecida no Brasil, a gente vai fazer você ser reconhecida. Porque isso é uma mentoria de crescimento. Isso é para fazer com que vocês saiam da casinha. E sair da casinha significa ter dor. Infelizmente, eu não vou poder tirar a dor de vocês. E eu nem quero, porque, infelizmente, a gente aprende só na dor. A gente aprende, às vezes, no amor, mas nem sempre é assim. E a gente tem um mal de acreditar muito nos outros, às vezes. E nem sempre essas pessoas vão querer não vão querer alguma coisa em troca. A gente Aqui não tem... só acredita, mas a gente talvez, desculpa interromper, Pode falar. mas a gente se compara, né? Você falando ali de autoestima, até pouco tempo atrás, eu, na imagem, na ideia de autoestima, levava para o lado, assim, de ser bonita, ser feia, gorda ou magra. E autoestima não tem a ver com isso. Não? Tem a ver com isso que você falou, com posicionamento, com lembrar quem eu fui, né? Lembrar de que Olha aonde você tá, Clara. criamos Eu os conheci filhos. você há quanto tempo atrás? De verdade, acho que eu lembro de você em algum CIAP da vida, não lembro? Sim, acho que o primeiro CIAP. Primeiro CIAP da vida. Então, olha para Clara de lá para cá e veja o quanto você cresceu. E nesses últimos 2 meses, Camila, foi, assim, muito importante. Isso que você fala que se manda ali, né, quando você está braba, tal, é o teu jeito, e é isso que faz a gente pensar, assim como você falou que você tinha medo, né, de Israel te falar alguma coisa, de certo modo a gente tem medo. E a Camila, mas por quê? Porque essa cobrança, ela é necessária, porque o pai, ele ensina o filho na cobrança, vamos dizer assim, e a gente aprende errando, né? Nós temos medo de errar, você cobra para que a gente não erre e que fique cada vez melhor. Então, é um círculo, né? E isso é muito importante. E nesses últimos 2 meses, né, a minha reclamação, as minhas frustrações quanto ao estudo, não é nem quanto ao que vocês nos mostram, é a minha competência, então é a minha autoestima que eu tenho que trabalhar. Mas foi bem, bem oportuno esse assunto hoje. Bem interessante. Eu pensei muito sobre ele desde as últimas conversas de vocês, desde as últimas aulas, as necessidades de vocês. E eu falei para a Natália, nós precisamos trazer na aula, não só técnica. Sabe por quê, Carla? Nossa, Carla também. Clara. Porque, gente, não tiveram empatia comigo. Eu preciso ter empatia com vocês. Eu vou querer o fígado de vocês? Eu vou. Vou comer ele com farinha, inclusive. Mas
ao mesmo tempo, eu tenho que ter a noção de que vocês, por mais que tenham medo das minhas respostas afiadas, saibam que é um lugar seguro, sabe? Por mais que seja doloroso as respostas afiadas, ainda assim são respeitosas. E, acima de tudo, eu nunca vou responder vocês com uma resposta dada. Eu vou fazer uma pergunta junto. Porque o meu propósito aqui é fazer vocês pensarem por si só. Eu não posso entregar uma receita pronta, como eu gostaria. Mas aí é que tá, lá no começo, lá atrás, a gente pensou assim, tá, você não teve nada de graça, você teve que correr atrás. Mas aí você falou assim, não, eu vou facilitar o trabalho de vocês. Eu vou facilitar. Eu tô mostrando aqui. É uma diferença bem grande. Exatamente, mas aí a nossa cabeça foi assim, bom, então ela aprendeu, ela sabe legal. tudo, ela vai dar pra gente. Não é assim que funciona. Sabe né? por quê? Porque se eu desse para vocês tudo, vocês não iam valorizar. E isso é uma coisa extremamente dolorosa de ser dita, porque a gente não valoriza aquilo que é dado. A gente não valoriza o que está dentro da gente. Mostra o caminho do santo, mas não o santo. Exatamente. Eu mostro para vocês, gente, o que vocês têm que ver, mas infelizmente não é de uma forma de uma receita. Eu vou dar a mão para vocês. Eu dou a mão para todas vocês. Às vezes vocês não querem me dar a mão, mas eu dou. E eu escolhi extremamente esse tema hoje para dar uma aula para vocês. E isso aqui não é um safanão de falar assim, acordem, taf. Não, não só isso, na verdade. Hoje eu quero que vocês aprendam a olhar vocês de uma outra forma. E na semana que vem, eu quero encontrá-las no CIAP com uma outra postura. Com 10% melhor, com 20% ou com 100% melhor. Se eu falar para vocês que eu estou indo nesse congresso de vento e polpa, eu estaria mentindo. Só Deus sabe como está meu coração. Porém, as pessoas precisam de mim. E eu olho a mentoria como uma porta de entrada para muita gente. De uma forma onde eu quero globalizar, e quando eu falo globalizar, não é do mundo todo, eu quero unificar o ensino da biomecânica no Brasil, aonde eu sente com a Clara lá de Curitiba e a gente fale a mesma língua. Aonde eu vá lá para a cidade da Yarla e eu fale a mesma língua que ela. Aonde eu vá lá na ponta do Nordeste e a gente fale a mesma língua. Não que cada uma fale uma língua diferente. O que é biomecânica, gente? Entende? Então, eu preciso disso. E quando a gente precisa disso, a gente tem que olhar no espelho, engolir os nossos medos e falar, vamos. Entendeu? Deixa eu ver o comentário das meninas aqui. A Lenice, eu quero ser mais reconhecida na minha cidade. Quero ser diferente das outras podólogas. É isso, gente. É você ser diferente da outra pessoa. Por mais que em Curitiba tenha umas 3 alunas, cada uma vai ser diferente uma coisa. Porque eu posso fazer vocês serem especialistas dentro da área de vocês. Clara, o que você mais gosta? Você gosta mais de idoso? Você gosta mais de adolescente? Você gosta mais de criança? Você gosta de atender mais diabético? A gente vai fazer a Clara ser uma especialista em biomecânica na área tal. Que é para isso que existe. Dentro da biomecânica tem uma infinidade de especialidade. E a gente acha que não, é palmilha, a gente vai vender palmilha. Não, mas a gente pode se tornar especialista de. Então, isso é interessante. Aí, quando eu falo que eu vou começar a vender palmilha, eles falam que eu sou doida porque é caro, que ninguém compra. Todo mundo vai falar que é caro, minha filha. Todo mundo. A primeira coisa que você tem que entender é caro. Agora, tá aí a Natália para falar para você, para a gente quebrar esse argumento, porque cada argumento que eles dão, a Natália tem um outro argumento que compara. É à toa que a bicha é foda para vender. Elaine, você que me coloca em pé sempre. Gente, tenham sempre uma pessoa do lado de vocês, viu? Porque é sensacional. A Elaine é uma delas.
Ela me coloca em pé e me ajuda a me enxergar no meio de todas essas coisas que às vezes acontecem e assolam a gente. Pode falar, Dre. Pronto. Eu apanho aqui. Essa paciente minha, ela tinha 2 palmilhas, essa que eu mandei para você. Aí eu pedi ela pra trazer a palmilha para comprar. Aí eu peguei aquela aqui do meu marido, né? Aí ela mostrou a dela, tá assim, nossa, porque aqui eu tô cobrando 1.200, né? Com os impostos, tudo já incluso. Aí ela tá, nossa, essa aqui foi R$ 800, a sua tá muito mais em conta, porque a palmilha que o pessoal vende é muito fina, não tem. Aí eu expliquei, né? Que tem Uhum. palmilha, que tem a parte que tem. Se você fala que tem 1 ano de garantia, minha filha, vale os R$ 1.200 tranquilamente. Tem, não, expliquei tudo. Ela pegou e tá assim, gente, ela, acho que assim, ela não quis dizer a palavra assim, tá, em comparação do que ela pagou, estaria barato, porque o cliente não vai fazer isso nunca, né? Mas Uhum. a diferença é a palmilha da Insole. Então, se as pessoas pegar a palmilha que tem no mercado e mostrar para o cliente a diferença, aí ele não vai falar que é caro. Não. Hoje. Exatamente. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente começa a entender um pouquinho mais aí o valor agregado. Quando a gente coloca a palmilha como um produto, a gente tem que entender tudo que isso envolve. Você não vai vender só a palmilha, você vai vender um tratamento. Então, você vai vender a palmilha, vai vender o retorno, vai vender esse 1 ano de garantia e vai trazer essa confiança, essa segurança para o seu paciente, que ele vai falar: vale a pena esses R$ 1.200, entendeu? Vale a pena. E isso é muito interessante, porque a gente traz isso. Então, essa é a parte legal, assim. E às vezes, por exemplo, cara, mas eu não vendo por R$ 1.200. Tudo bem, gente. Eu vendi até esses tempos atrás por R$ 600 a minha palmilha. E eu já tinha 100% do lucro. Entendeu? Sabe o que eu percebi hoje, Camila? Que falando com esses pacientes, que um veio avó, e assim, sem querer eu peguei 4 autistas. Eu tinha que falar a linguagem deles, né? No primeiro CIAP lá, quando eu conheci o Israel, conheci você, tudo, eu vi de lá, tava com uma dor no joelho, e eu fiz a palmilha aqui com a Shirley, 2023, certo? E ficou na baro dela esse exame. E hoje eu refiz o meu exame, né? Eu falei, Shirley, se tem pra gente comparar, cara, é impressionante. Legal, né? Eu vou tentar, eu não sei como é que faz isso, né? Porque eu sou a do fogão a lenha, como eu disse. Você aprende. Eu vou tentar mostrar para vocês. Sabe o que é legal? Que quando a gente mostrou para um paciente que falou assim, eu vou falar com a minha mulher, ver se eu posso comprar, que ali é o contrário, ele falou assim, nossa, mas isso aqui era antes? Ainda eu tinha comentado com a Shirley, mas eu já tinha falado na frente dele. Isso que eu usei só 1 ano, faz, né? Eu só usei aquele primeiro e não usei mais. Olha que sem vergonha. Mudou. O meu M ali tá perfeitinho. A Shirley olhou para mim, a gente dava gargalhada. É isso mesmo. Sabe, assim, a mudança, apesar de eu ter, como é que fala? Ceratodermia, tem uns calinhos a mais ali, mas a pisada arrumou, não tive mais dor no joelho. E eu não tinha me atentado a esse detalhe. Então, mostrando esse exame, falando sobre o que eu usei, você dá mais confiança e mostrar a palmilha, né? De como que é. Uma veio lá, ela falou assim para mim, ela tá usando desde setembro a palmilha. Tá, quem receitou para você? A médica. Tá, mas qual médica? A médica do trabalho. Eu fui lá, ela pediu um raio-x e daí fez a receita e a gente levou na ortopédica. Eu falei, raio-x, ela tem um álcool valgus gigantesco e o sapato dela muito pesado, pesa 4,5 kg a bota dela. Imagina, 4 quilos. Imagina quanto tem hiperpronação. 2 quilos, 4 os 2. Imagina esse pé com uma hiperpronação aí. E ela, provavelmente, ela vai fechar agora sexta-feira. Boa. Mas assim, aí eu mostrei para ela, né? Ela falou, mas será que vai resolver? Daí a gente mostrou a palmilha, né? E aqui ela tá. Aonde tá o problema dela, na baro e na plantigrafia, ela olhou na palmilha e falou, mas se meu problema é aqui, porque meu dedo tá apertando aqui,
essa aqui não está fazendo nada. Exatamente. Ela mesma olhou. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que essa confiança que a gente passa e a demonstração, assim, eu estou cada vez mais apaixonada. Agora que eu estou entendendo, estou mais tranquila, assim, que eu estou fazendo o básico certinho. E é assim mesmo que funciona, gente. É uma delícia quando a gente começa a ver o antes e o depois. Claro, se você puder compartilhar comigo, qualquer coisa a gente pode mostrar o antes e o depois para as meninas aqui. Você tem que me ensinar a transferir. Como é que eu faço lá? Eu vou mandar para você um vídeo que eu mandei hoje para a Dre, e eu mando para você, e aí você consegue tem que exportar, né? Isso, tem que exportar. E aí a gente consegue aplicar para você entender o que dá. Agora a gente tem a nossa aluna nova, Camila Silva também. Eu tenho uma xará desse grupo. Vamos lá. Eu estava precisando disso, estou em um momento de crise e me formei há pouco, em novembro do ano passado. Já fiz mais de 10 cursos. Tenho bastante cliente, trabalho junto com a minha sogra, que é maravilhosa e me ensinou muito, porém eu me cobro muito. Peguei um caso que não saiu como eu gostaria e aí eu brochei. Se eu não tivesse me inscrito até o curso, eu já teria desistido, porque fico pensando que deveria viver um pouco mais da podologia básica para seguir o próximo passo. Não, Cá, você não precisa da podologia básica para você entender o próximo passo. Muito pelo contrário, tá? Porém, eu vejo a necessidade de você saber mais. A gente aparece, e realmente aparece muito caso sério para vocês. Esse é um ponto para nós todas. Inclusive, elas são indicadas por médico, por o hospital da cidade, mas estou com medo achando que estou dando um passo maior que a perna. Vou mandar para você também, Bruno. Qualquer coisa eu compartilho no grupo, tá? Cá, o negócio é o seguinte. Eu vou te dar uma coisa que é um exemplo, na verdade. Eu nunca gostei de biomecânica. E eu nunca quis aprender muito biomecânica, eu sei o básico. Fiz a faculdade, eu nunca fui de fazer curso. Eu entrei num curso de medicina chinesa, só para vocês terem uma ideia, 6 meses depois da faculdade. E aí eu conheci o Israel quando eu entrei em Palmilha. E aí eu entrei na Palmilha, linda e loira. Eu não sabia nada. Eu aprendi do zero, e eu aprendi de trás para frente. Eu aprendi, vocês estão ouvindo o ronco do Rodrigo, ignorem, tá? Eu aprendi fazer palmilha primeiro, para daí entender biomecânica. E o processo é 10 vezes pior. O que eu posso te garantir? Que no grupo você vai ter muita gente experiente também, que vai poder te ajudar a entender vários casos. Porque às vezes, quando aparecem uns casos ferrosos, para mim, por exemplo, eu tive um calo interdigital, que eu achei que era um calo interdigital, eu berrei para a Edna, que tá aqui, que é minha mamãe. E a Edna virou e falou assim, cara, eu acho que isso aqui não é um calo interdigital, isso aqui pode ser outra coisa. Quando eu comecei a desbastar, tinha um pus dentro e tinha um buraco. E eu não sabia o que era isso. E é um nome tão difícil que eu nem lembro até hoje. É hiperqueratose, um eloma com hiperqueratose ulcerativa, um exudato. Basicamente, era um pé isquêmico que estava com uma infecção e quase virou sepse. Eu nunca mexi com um caso assim. E quem me ajudou nisso foi a Edna. E assim como ela me ajuda em qualquer outro caso, quando eu berro para ela, ou para a Elaine, Edna, pelo amor de Deus, Elaine, preciso fazer uma ortoplastia. São as pessoas indicadas. Do mesmo jeito que eu berraria no grupo, gente, tô com uma paciente, assim, assado, será que vocês podem me ajudar? Olha quem apareceu aqui. Então, todas nós temos alguma coisa para te ajudar de alguma forma, mesmo que seja algo corriqueiro. E lembra sempre que você está começando, então não se cobre demais, porque a única pessoa que tem o poder de cobrar demais e cobrar de menos é a gente mesmo. E se a gente não tiver dó, nem é dó, mas tiver um pouco de empatia e compaixão por nós mesmos, como é que vai ser o rolê? Como é que a gente vai ser como pessoa? A gente passa de ter um trabalho saudável para ter um trabalho doentio. A gente passa de ter um trabalho que a gente goste, que a gente ame, para ter um trabalho que dá dor de cabeça, que passa mal, que a gente vai ter crise, que vai ter isso, que vai ter aquilo.
Então, faça pequenos exercícios diários. Quais são as suas dúvidas? Tem dúvida de o que é patologia? Vamos caçar as patologias, faz uma pesquisa rápida. E assim por diante. Aqui você vai ter uma noção e vai se tornar especialista em biomecânica / prescrição de palmilha. Palmilha termomoldável, não é qualquer uma. E a segurança você vai indo adquirindo com o tempo. O que você não pode é desistir. Hoje, quase que uma aluna desistiu, mas a gente catou ela por os 45 do segundo tempo, porque a gente vê potencial em cada uma de vocês. Não é à toa que vocês estão aqui. E é um investimento do qual a gente está falando, e sendo muito sincera, é um investimento até pouco. Pro tanto de trabalho que vocês vão ter. Pro tanto de coisa que a gente faz. Pro tanto de coisa que vocês fazem. Porque tá aqui todo santo dia. Melhor, toda semana, segunda-feira, ouvindo várias coisas, é foda. Exatamente, cara. Então você não pode desistir agora. E se você precisar de alguma palavra que te reconforte de alguma forma, me manda uma mensagem que a gente pode trocar ideia. Porque a gente tá aqui para isso, né, gente? Não é só para querer comer o fígado de vocês. A gente vai querer comer o fígado de vocês, mas a gente vai comer com carinho. Vai ser incisivo? Vai. Como diz a Ana Lu, eu conto milagre, mas eu não conto santo. No caso, eu conto santo, mas no milagre em si que eu não vou falar muito, né? Mas tudo bem. Gente, entramos numa parte muito interessante que é o desafio Insole. E é um desafio onde eu quero que vocês tenham a percepção de. Deixa eu só olhar que a gente está no penúltimo slide. Está no penúltimo slide, que é onde eu vou mostrar para vocês que eu fiz um mapa mental. Qual que é esse desafio Insole? A gente vai fazer tipo uma aplicação consciente mesmo. A gente vai selecionar literalmente uma patologia. Quero uma patologia e quero entender essa patologia. Então, a gente vai pegar essa patologia e a gente vai entender o que acontece nessa patologia. Ou a gente vai pegar uma técnica, a gente vai pegar uma teoria e aplicar no próximo atendimento. É o que eu falei para vocês anteriormente. Aqui, observar o valgo, fotografar o retropé e aplicar um teste específico. Então, o que a gente quer dizer aqui? Você vai pegar um paciente que perceber que ele tem, vamos fazer uma linha de Helbing. Para que serve a bendita linha de Helbing? Para a gente saber se retropé valgo ou varo. Para que eu quero saber disso? Eu quero saber disso porque eu quero entender como que root funciona. Para eu olhar. E para o seu paciente perceber que o seu atendimento está mudando. E anote isso como um compromisso. Faça desse exercício um compromisso. Pelo menos uma vez por semana eu vou pegar o meu atendimento do dia, 5 atendimentos, e vou fazer a aplicação desses 5 atendimentos numa avaliação biomecânica. Gratuita, gente, para quem está com medo. E se quiser vender palmilha daí, vocês podem vender e faça com que seja paga. Mas, principalmente, anotem isso para vocês entenderem o que vocês estão vendo no caso de vocês. Por que eu estou falando isso? Aqui é um caminho para sua segurança, mas a gente vai pular. Chegamos aonde eu queria. Isso aqui é um mapa mental. Gente, eu amo o mapa mental. Vocês vão descobrir isso agora na mentoria mais do que nunca. Porque eu criei todos os mapas mentais que vocês vão ver da plataforma. O que a gente vai pensar? O que eu vou querer de vocês? E eu vou falar que eu vou querer porque eu quero. E eu quero, quando eu falo que eu quero, provavelmente eu quero que vocês compartilhem no grupo. Tenho dificuldade, chama uma amiguinha com você e fala, olha, esse trabalho é da Clara e da Andressa. É um trabalho mesmo, gente. Eu não tenho como dar nota, porque infelizmente eu não posso reprovar vocês, mas eu vou arrancar o fígado de cada uma, se vocês não fizerem. A gente vai pensar numa patologia. Eu coloquei uma patologia besta aqui, para exemplificar para vocês. Na parte de cima estão perguntas básicas. O que a gente vai observar, por exemplo, aqui na recidiva de uma unha? O que era para eu fazer olhar? No exemplo,
Eu vou observar a unha, eu vou observar o pé, eu vou observar o joelho, eu vou observar a postura, eu esqueci de colocar a postura. E a unha, porque está encravada. Primeira pergunta, como que tá a borda dessa unha? Segundo, eu vou mandar isso no grupo para vocês, tá bom? Se vocês não estiverem enxergando, eu vou mandar, inclusive. Deixa eu mandar aqui. Aqui. Mandei lá no grupo, tá em foto, vocês podem mexer lá à vontade, se vocês quiserem, para vocês enxergarem. Como que tá a borda dessa unha? Como que essa unha tá? Ela tem uma hipercurvatura? Ela tem excesso de pele? Existe alguma calosidade embaixo desse dedo? Ou no primeiro raio? Existe alguma bolha, alguma inflamação, alguma dor no movimento? Tá. Existe algum desabamento de arco? É interessante a gente olhar. Como que tá o retropé dessa pessoa? Como que tá o joelho dela? Como que tá o quadril? Como que tá a postura dela? Depois disso, depois de eu anotar toda essa parafernália, quais testes eu posso realizar? Eu posso fazer um jack test? Posso fazer uma resistência à supinação para ver desabamento de arco? Eu posso fazer uma linha de Helbing? Posso fazer até um navicular drop mesmo não funcionando. O que mais eu posso fazer? Depois, eu posso observar os exames e fazer eles? Eu vou fazer uma plantigrafia ou eu vou fazer uma baro? O que que isso vai me trazer? Trazendo para o exemplo. A borda da minha paciente, ela está inflamada, ela está com sinais flogísticos presentes, então tem inchaço, pode ter um granuloma, pode ser nos dois cantos das unhas. Essas unhas, elas estão com uma hipercurvatura, elas estão espessa? Ou foi só o corte errado e aí a pele desse paciente tomou conta desse leito, né, dessa borda ungueal? Então, vocês estão imaginando essas unhas encravadas, né? Bem deliciosa, gosto que vocês imaginem. Lá no hálux dele, na região plantar, ele tem aquela calosidadezinha pequena, sabe? Aquela espessura de pele meio amareladinha, aquele ressecamento, ele tem, é presente debaixo do hálux dele, ali na região plantar. É presente na cabeça do primeiro metatarso. Opa! Já vamos começar a desenhar esse pé. Já tem uma rotação aí medial de hálux. Olha que interessante. Aí quando você vai para o médio pé, o arco, ele tá com desabamento visível, que você vai fazer o teste de supinação depois, você não consegue colocar os dois dedos para você erguer, então tem desabamento de arco. Você viu que o navicular já tá lá no chão. Então, opa, esse pé tá parecendo que é plano. O retropé, quando a gente vai fazer uma análise, ele está em valgo. Então, a linha de Helbing dele, será que está em valgo? Aí a gente vai ver na hora que a gente fizer os exames. Como que está o joelho? Também está em valgo? Está estranho? Tem colapso dos adutores, para quem gosta de ir mais profundamente nos músculos? Tem uma fraqueza de glúteo médio? Aí a gente vai fazer para a parte dos testes. Então, esse paciente tem tudo isso. Tem desabamento de arco, tem o retropé medializado, tem o valgo de joelho, tem colapso de abdutor, tem fraqueza de glúteo, tem calosidade na região, tem rotação de hálux medializado, interna, perdão, tem as bordas da unha, tem sinais flogísticos presentes, tem granuloma, tem espessura de unha, tem tudo isso. Chegou nos testes. Fiz 3 testes só. Faz de conta que a gente ignorou o fato dele poder ter dismetria. Vamos pular essa parte que eu não quero fazer um exemplo tão difícil para vocês visualizarem. O jack test deu negativo, ou seja, ele teve hálux rígido ou límitos em ambos os hálux. E principalmente nesse hálux que tem recidiva de unha encravada, ele tem um hálux bem limitado. Então, automaticamente, eu já percebo que o sistema Windlass dele, de propulsão, está falhando miseravelmente.
automaticamente eu entendo que pode ter um estresse tecidual localizado ali. Por isso que tem calosidade embaixo do hálux e no primeiro raio. Gostei. Resistência à supinação. Os dois pés ali, basicamente, têm resistência à supinação. Ou seja, eles estão com o arco desabado e você não consegue nem fazer o exame. Opa, então se tem um arco desabado, já tem um achado clínico aí, possivelmente ser um pé plano, né? Já tem um hálux rígido. Então, o que dificulta a propulsão desse paciente, quer dizer que o hálux trabalha muito. E a linha de Helb de ambos os pés é em valgo. Opa! Então, tem valgo de retropé, tem desabamento de arco, pode ser um pé plano. Pode ter uma pisada pronada aí. Vamos ver. Na plantigrafia, a gente teve dentro da estática e da dinâmica um retropé mais escuro para o lado medial. Então, quando a gente olha para o lado do retropé, a gente vê mais escura a borda do medial. Então, toda a borda não tem uma sequer palmilha aqui, gente. Uma sequer plantigrafia para desenhar para vocês. Mas, na plantigrafia, na borda medial tá bem escura. Todo o primeiro raio tá bem escuro. Mas, às vezes, a gente pode achar que esse pé tá cavo, porque o istmo tá fino. Mas, no final das contas, às vezes a gente tem que entender que se toda a região tá muito medializada e tá muito escura, pode ser que o istmo aumente. Ele levante. E faz com que o istmo seja fino. Então, a gente já pode caracterizar com uma hiperpronação. Com pé plano, grau 2, grau 3, que é a ponto de da lateral do pé subir. E, às vezes, confundir a gente com pé cavo. A gente pode também perceber um ponto de pressão muito no hálux, ou na cabeça do primeiro metatarso. Uma região mais escurecida dentro da plantigrafia. Já na baro, as linhas tracejadas estão altamente medializadas, o pico de pressão está no hálux, tem uma falha naquele M no gráfico de força, o que significa que tem uma falha também no mecanismo Windlass, justificando o jack test, porque está rígido. A área de estudo normalmente aparece 2 a 3 vezes maior do que a pressão localizada tem. Vocês estão me acompanhando? Então, a recidiva de unha encravada, ela é plausível, ela é justificada pelo simples fato que essa pessoa tem uma hiperpronação. E isso, só quem corrige é o quê, gente? Palmilha. Não adianta vocês quererem fazer uma órtese só. Não vai parar. Como que eu comunico e como que eu raciocino aqui? Aqui, gente, eu fiz um raciocínio bem superficial, porque eu estava escrevendo litros, a Natália até sabe disso, eu estava escrevendo litros, aí do nada apagou tudo, e aí eu não sabia como resolver isso. Eu fiquei muito brava. E eu fiz um resumo do resumo. Senhora fulana, visto que a sua queixa principal é uma recidiva de unha encravada, eu analisei uma espessura maior no seu hálux, na sua pele do seu hálux. A sua unha, ela tem uma hipercurvatura justamente, e bordas justas, justamente por conta dessa pressão que acontece com o seu hálux. Durante a fase da propulsão, o seu hálux trabalha mais, justamente porque ele é rígido, dado o teste que nós fizemos. Isso significa que a sua propulsão, ela está comprometida. Além disso, tem desabamento de arco que justifica, por exemplo, que o seu pé é plano. E pode ser um plano rígido. Além desse teste, como eu disse, a gente fez o teste de hálux rígido, aonde vai limitar o seu movimento na hora da propulsão, fazendo com que o seu hálux tenha um trabalho maior, dobrando, vamos dizer assim, e acredito que a gente vai entrar com alguns protocolos que auxiliem na sua marcha. Dentre eles, a palmilha, aonde vai fazer com que facilite o movimento da propulsão, retirando a pressão exacerbada do seu hálux, fazendo com que essa recidiva diminua. E que com outros trabalhos complementares a esse, você tenha uma autonomia melhor e principalmente uma qualidade de vida
de parar de ficar pensando só de encrava, desencrava, encrava, desencrava. E aí, essa parte eu tirei da minha cabeça porque eu não consegui terminar ali. Basicamente. E eu não falei nada difícil. Ó, eu sem saber, sem assistir essa aula, falei isso para minha cliente hoje. Olha só! Já vou vender a palmilha para ela. Já vai vender a palmilha para ela. 10% da professora. Brincadeira. Brincadeiras à parte, qual é o meu desafio para vocês hoje? Agora eu posso voltar. Vocês têm que entender que todas vocês estão iniciando. E como vocês são aprendizes, assim como eu, a gente não vai ser perfeito e tá tudo bem. O que vai trazer para vocês uma segurança é o quê? Praticar. É desenvolver pequenas habilidades através da repetição, da escrita, da experiência. E através disso, vocês vão conseguir ter uma evolução gradual. Ou seja, a cada tentativa, vocês podem ter o seu erro e tá tudo bem. A parte principal é vocês entenderem que não existe um caminho, uma receita para vocês olharem para o espelho e falar assim, hoje eu vou ser foda pra caralho. Isso é vocês e vocês mesmos. E eu sei que o quanto isso é frustrante para cada uma. Porque eu estou também ao lado de vocês. E a cada resultado que vocês têm é um resultado que diz sobre mim. Se vocês não se desenvolverem, isso é um erro meu. E ao mesmo tempo que eu não posso pegar esse erro para mim, porque eu dei para cada uma de vocês um pedaço de mim, vocês ainda não sabem o que fazer com ele. E que não é muita coisa, não. Eu só tenho 1,56, gente. É pouca coisa. Brincadeiras à parte, vocês podem errar. Vocês não vão entregar uma palmilha mal feita ou uma palmilha errada. Vocês vão entregar um material altamente artesanal. A palmilha que vocês vendem não é uma palmilha slim, como muitas aí fora é. E é linda. Perfeita. A nossa palmilha é artesanal. E ela nunca vai ser igual à outra. Nem um pé, às vezes, é igual ao outro. Isso entra na imperfeição que nós somos enquanto seres humanos. Ajustes vão ser necessários e vocês vão ser capacitadas para isso. Cada uma de vocês tem uma história. Cada uma de vocês tem um monstro para lidar consigo mesmo. Mas não faça com que esse monstro tome conta de vocês. E não use muletas para justificar a falha de vocês em alguns casos. Assumam. Olha, eu dei uma falhada, igual a Clara falou. Olha, eu tava brava, mas não por causa do conteúdo de vocês. Eu tava brava porque eu percebi que eu não tava desenvolvendo. Legal, o erro tá onde? O erro tá em você ou tá em nós? Porque a gente sempre esteve aqui. E sendo muito sincera, para todo mundo, nenhuma mentoria está tão disponível para vocês toda semana. Eu não faço ideia das outras, mais ou menos, mas eu tenho uma leve noção, porque a gente vai dar 48 aulas, dado alguns feriados e outros, e a gente está sempre disponível para todas vocês de alguma forma. Não estou falando porque a gente também não erra, tá? Que a gente não instrui, que a gente não... Não, gente, eu estou falando um erro massivo. E é aquilo que eu comecei lá atrás. Olha para você, vê onde você está errando, assuma seus BO. Isso é libertador, você assumir que você não está dando conta e que você precisa ter um redirecionamento e um safanão. E que a gente vai entregar para vocês, vai, mas não vai ser uma receita. A gente vai segurar a mão de vocês e ao mesmo tempo eu vou querer estapear vocês com muito carinho. Porque a gente não aprende quando a gente ganha tudo de mão beijada. E eu tenho certeza que cada uma de vocês investiram e investem nessa mentoria de uma forma muito individual.
Que 3 mil reais, para vocês, não sei se para vocês, mas para mim é dinheiro para cacete. E que vocês querem retorno. E que a gente precisa buscar isso. Então, a partir do momento que a gente entrou aqui, a gente precisa buscar isso. Um retorno. E mais do que um retorno financeiro, é um retorno profissional. É um retorno aonde a gente não consegue mensurar. O resultado que eu tenho aqui é maior até agora é da Yarlar. Aonde ela entrou, aonde ela fez isso. E, gente, não me comparem. Não é para se comparar. Mas observem. Respaldem-se. E pensem o que vocês querem. Porque a Yar, ela tem uma coisa muito interessante. Ela sabe o que ela quer. E é o que eu falei para vocês. Lá na atividade, lá atrás, que eu comecei a aula. Como você se vê daqui 1 ano, daqui 3 e daqui 5? E qual é o seu propósito de vida? De vida profissional. O que vocês querem? Vamos fazer isso de meta. Vamos trazer isso para... Camila, uma coisa que eu sempre procurei é ter contato mensal. Eu sempre tenho algo, tipo, como fala, desafios. Eu me desafio todo mês a quebrar uma meta, entende? Uhum. E eu realmente enlouqueço até quebrar. Olha, eu gosto dos desafios mensais e das metas, sabe? Só que eu acho que depende muito, porque, por exemplo, se é para uma pessoa que se cobra a ponto de adoecer, eu não acho válido. Não, eu não me cobro, não. Isso. Não. E é isso que nem da minha personal, quer dizer, eu sou a pessoa que mais se acha que ela conhece na vida, que ela fala, ela não tem problema, se ela engorda, ela continua igual, se ela emagrece, ela continua igual, a autoestima dela é sempre alta. E é assim, eu não ligo, né? Eu acho que essa aula de hoje é justamente para a gente entender que tá tudo bem errar. O importante é que eu quero muito que vocês pratiquem. Seja o mínimo ou seja o máximo. Porque vão ter dias que vocês vão atender 5 pessoas e vocês vão aplicar nessas 5 pessoas. E vão ter dias que vocês vão aplicar em uma pessoa ou nenhuma, porque vocês estão sem coragem. A parte interessante é vocês entenderem qual é o meu medo, qual é o meu propósito e como eu me vejo daqui a uns anos. Eu gostaria... Obrigada, Eliane. Comece, por favor. Porque a cada começo que vocês traçam para vocês mesmos, não é um compromisso só comigo, é um compromisso com vocês. E sendo muito sincera, o meu maior resultado são vocês. Ah lá, a Ana Beatriz, ela tem ansiedade, vamos lá. Me gera ansiedade, tenho que ter muita cautela, mas nos comparamos de forma saudável e nos motivar com bons resultados. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque assim, o grupo é justamente até para isso. Para vocês olharem uma para as outras e falar, o que você está fazendo diferente que pode melhorar para mim? O que você faz diferente que eu posso implementar no meu consultório também? Faz parte do crescimento. E vocês aqui são um grupo muito foda. E que tem tudo para desenvolver e para conseguir resultado. E quando eu falo resultado, gente, não são 30 palmilhas por mês, tá? São 2, 3. Se vocês venderem 2 ou 3 palmilhas por mês, já entra num caixa aí de... Se vocês venderem a R$1.000 o mínimo, já é um caixa de R$3.000 a mais. É uma mentoria. E cada uma de vocês estão aqui para se tornarem especialistas de. Então, agora, vistam essa carapuça e se façam especialista. Porque vocês têm chance disso. A mentoria não serve só para vocês entenderem o que é biomecânica, mas a mentoria também é um meio de network e também é um meio de fazer com que vocês se desenvolvam enquanto autoridade na cidade de vocês. Ou até no Brasil. Eu queria que a Elaine começasse a botar as asas dela para jogo. Ela tá aí tímida ainda. E eu tô aqui falando para ela, vai. Então, é um meio de vocês crescerem. Quem vocês querem ser? Eu, quando crescer, eu queria ser
talvez a minha professora do mestrado, que é o meu sonho de consumo. Eu queria muito ser ela. Ela é especialista PhD em biomecânica. Uma das poucas pessoas que muita gente respeita aí. E dona de um conhecimento inenarrável. E vocês? Quem que vocês querem ser? Bate o olho numa pessoa e fala, puta, eu quero ser ela daqui, eu quero ser melhor que ela. Mas não melhor que ela no sentido comparativo. É só no sentido de evolução, de sentido de você se inspirar. Entendeu? E vocês começarem a cultivar isso dentro de vocês. Com muito carinho, por favor. E a tarefa... Opa! Ai, que bom. A Nalu falou que falou Caiar. Ah, que bonitinha. Isso é maravilhoso, gente. Vocês trocarem ideias sobre medos, desilusões, essas coisas todas, é maravilhoso. Vocês não pensem que eu e a Natália não tem desilusão, nós tem tudo. Mesma coisa. Então, agora, a tarefa para a próxima aula. Eu quero que vocês façam exatamente isso. Vocês podem desenhar, podem escrever, podem fazer no computador, o que for mais fácil. Só gostaria que tivesse uma foto, mandasse uma foto no grupo. Eu quero que vocês coloquem, pensem numa patologia. Pode ser qualquer uma que envolva o pé. Hallux valgo, metatarsalgia, onicofose, própria unha encravada, se vocês quiserem fazer uma análise mais profunda. Eu quero que vocês coloquem o que vocês têm que observar, o que vocês acham que tem que observar. Primeiro de tudo, eu preciso que vocês saibam o que é. Então, literalmente, coloca lá o que é. Vamos pensar num hallux valgo. O que é um hallux? Pode, Thaís. Fascite plantar, esporão de calcânio, tendinite de calcânio, hallux valgo, dedo em garra, dedo em martelo, metatarsalgia, já falei, sesamoidite pode, bursite pode, eu acho que bursite pode. Não, bursite não tem. Perdão, errei. Sesamoidite mesmo. Aquele outro do quinto do quinto dedo, que é um joanete ao contrário, que eu nunca lembro o nome. Bunionete. Obrigada, esse palavrão mesmo. Coloca tudo isso. Coloca tudo isso, não. Escolha uma patologia. Gota também é bom, viu, Thaís? Gota eu gosto, viu? Gota eu gosto. É legal. Aquele de Hangland lá, como é que é? Síndrome de Hangland? Síndrome de Hangland também. A gota resolve em partes, porque é um pé altamente doloroso. É legal você falar sobre isso se você quiser, mas lembre-se, pegue uma palmilha. Mas obesidade também, né, amiga? Venhamos e convenhamos. Pensa numa patologia mais simples possível para você de domínio, tá? Não queira ir longe. Primeiro, o que eu quero que vocês façam? Abram a caixinha e colocam o que é a patologia, e aí o que é a patologia. E ali você vai colocar, por exemplo, se é na unha, ou se é no pé, se é no que for. Vai ser as mesmas perguntas. Se for uma fascite, o que você observa? Dor na palpação? Então, pensa na fascite e pensa numa pessoa que tem fascite na sua frente. É dor na palpação? Dor ao caminhar? Dor de manhã? Características básicas que vocês podem pegar na internet. Quais testes vocês aplicariam nesse paciente que tem essa patologia? E se você visse dentro, pode também, Bruna, a neuroma de Morton é muito legal. E daí, nessa observação de exame, na plantigrafia, o que você acha que você veria? E na baropodometria, o que você acha que você veria? E aí, dentro disso, depois disso, você vai ver a comunicação disso. Como que você falaria para o seu paciente o que é essa patologia? Quais os protocolos que você usaria? Por exemplo, aqui eu poderia ter colocado onicórtese, bandagem, laser terapia, curativos, eu posso falar tudo isso. E adicionar a palmilha como um tratamento. Com uma justificativa de que seja uma justificativa boa, do tipo, olha,
você tem esporão de calcânio por causa de excesso disso. A palmilha vai promover no seu paciente, no seu pé, um conforto, fazendo até que possa ter uma recidiva do seu caso. É isso que eu quero. Eu quero que vocês falem da patologia, o que é patologia, me dê os achados clínicos dessa patologia, me dê os testes clínicos dessa patologia, me dê o que você enxergaria na plantigrafia Inabaro e a comunicação disso. É um exercício para vocês. Seria legal cada uma fazer de um. Entendeu? Tipo assim, sei lá. A Yara vai falar de um, a Tati vai falar de outro. Não repetir. E se vocês verem que repete, senta com o coleguinha e fala assim, vamos fazer juntos? Não tem problema, para vocês pensarem juntos. Porque aí, uma cabeça melhor pensa melhor do que duas. Melhor, duas cabeças pensam melhor que uma. E aí, vocês podem desenvolver isso. E aí, a gente vai soltar no grupo. Vocês podem colocar no grupo depois, o que cada uma vai fazer. Eu preciso que vocês façam isso. Eu preciso, porque isso vai ser uma receita de bolo que eu detesto, mas vai ser pelo menos uma receita da qual vocês vão começar a ter mais domínio. Se vocês começarem a ter um domínio, enxergar o que cada um traz, o que cada coisa traz, a linkar esse raciocínio que a gente vai construir, talvez assim vocês vão perdendo um pouco mais de medo e vão começar a ter mais domínio, que é o que eu preciso que vocês tenham. Para vocês tomarem esse pontapé. Ah, Camila, mas eu não assisti os testes, eu não sei. Cata com alguém que já fez os testes, que já sabe, gruda nessa pessoa e pergunta para ela, tá, mas por que o Jack Test tem que fazer? Ah, porque pergunta. Porque quanto mais você explica para o teu colega, mais você aprende. Foi assim que eu desenvolvi as minhas didáticas todas. Foi aprendendo na surra e conversando com os meus outros colegas e explicando para eles de uma forma mais didática possível. É assim que a gente tem que fazer. Senão a gente não vai conseguir visualizar. Aqui é um exemplo, tá, de um mapa mental. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso, soltassem no grupo. Pode desenhar, pode pintar, pode fazer colorido, pode fazer preto e branco, pode fazer da cor do Corinthians. Entendeu? Pode fazer um caso clínico do seu paciente. O que eu quero? Foca nessa sua patologia. Se a Clara pegou, a Clara e a Tati pegou o esporão é delas. Elas vão cuidar do esporão como se fosse um paciente na frente delas. Que susto. Entendeu? Faz de conta que não vai ser um TCC, gente. É só um mapa mental mesmo que eu gostaria que vocês desenvolvessem, porque é isso que vocês vão usar no dia a dia de vocês. E é isso que vocês vão trazer para cada um de vocês. Porque assim vocês vão começar. E aí, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai apresentar. Eu vou catar todo mundo, vou pegar, vou baixar, não vou falar se está certo, se está errado, eu não vou corrigir, e a gente vai pensar todo mundo junto em cada caso clínico que vai estar nesse mapa mental. Se der tempo durante a aula, a gente fazer 2 e todo mundo entender 2, beleza. Senão, a gente vai fazer 1 e depois, na semana seguinte, eu vou fazer outro até a gente terminar. Então, eu preciso que vocês façam. Senão, realmente, eu vou arrancar o couro de vocês de verdade. Fechado? Todas entendidas? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje. Eu sei que não trouxe nenhum caso clínico, não falamos de biomecânica, mas eu precisava muito falar com vocês de coração de posicionamento, tá? E é isso que eu preciso que vocês tenham. Olha que chique. A Ana Lu foi... É verdade, né? Bonitinha. Verdade, a Ana Lu, a gente conheceu ela num workshop que a gente aprontou lá em Curitiba. Queria fazer um workshop de novo, só que em outra cidade agora. Mas tá tudo bom. Ai, que bonitinha. Ô, Camila, e uma paciente estava falando comigo que ela está usando palmilha, né? Ela falou assim que o fisioterapeuta mediu no calçado dela e fabricou de acordo com o calçado dela, né?
Aí você explica para ela que a gente faz palmilha para o pé e não para O calçado. Não, daí ela, não, exatamente isso. Ela falou para mim assim, que ela tá com muita dor, que ela queria ver. Eu falei, então você quer fazer avaliação biomecânica? Ela falou, não, eu já fiz com fisioterapeuta, é que eu tô com dor nos meus ossos, né? E ele já fez até uma palmilha para mim. Eu falei, quantos dias tem que você tá sentindo dor? Ela falou, 30 dias. Eu falei, quanto tempo você tá usando a palmilha? Ela, 30. Eu falei, então a palmilha tá errada. Daí ela falou assim, não sei, será? Eu falei assim, pois é, essa palmilha foi feita através do baro, plantigrafia. Ela falou, e colocou só em cima da plataforma. Acredito que foi como fala o nome daquele lá? Transparente? Scanner. Não, transparente. Não é scanner, não. Podoscópio. Uhum. Eles fazem aqui, através daquilo lá. Só o podoscópio, eles medem o pé e eles olham o podoscópio é onde estão as pressões. O erro das pessoas, por isso que eu falo para vocês, gente, vou contar um segredo. A palmilha de Ruth é uma bosta. Uhum. A palmilha de Kirby é uma bosta. A palmilha de Windlass, eu não tenho certeza, mas acho que não tem. Esse tecidual. Mas a palmilha que junta todas essas 4 teorias, mais a anatomia e fisiologia, é a que dá certo. Se a pessoa foca só no essa pessoa não sabe avaliar e não sabe o que é. Porque ele falou para ela assim, que ela não usa os dedos, né? Eu acredito que ela tem metatarsalgia, porque ela relatou dor nas cabeças, nos metas, né? Entendi. Então, ela trabalha como confeiteira e ela fica 16 horas em pé. Então, foi isso aí. E, no mínimo, também ele não fez período de adaptação, né? Entregou, segurou na mão de Deus e vai. Exatamente. E ela deve estar usando dentro de um sapato que não seja adequado também, porque como ele mediu o sapato dela, né? E fez de acordo para ela ficar no conforto, né? Porque tem que ser do jeito que eles querem. E aí, por isso. É uma bênção, né? Isso é bom que a gente também está pegando orientações a gente gravou orientações de como vocês podem se portar para o paciente, calçado, essas coisas, foi bem legal. E vai dar um norte maior. Meninas, agora abram as câmeras, vamos tirar um print, uma foto, pelo amor de Jeová. A não ser que vocês queiram aquela apresentação com uma frase motivacional, eu também posso fazer isso. Jesus, hoje não tem condição não, a esse cabelo. Tá tudo bem. Ai, gente, eu tô loura. A gente percebeu. Vou parar de gravar, porque senão eu vou ficar falando merda aqui, não vai rolar.